de volta com mais uma participação de Paulo Souto aqui no Bom Dia Paraíba. E agora, Paulo, a gente tem uma pergunta aí que chegou pra gente, que eu tenho certeza que é a dúvida também de muitas pessoas de casa. Olha só o que quer saber é o Fernando Constantino. Quais os direitos de um motorista empregado que presta serviços para uma empresa no seu próprio veículo? A lei diz algo especificamente sobre isso, Paulo? Tanto para quem é da iniciativa privada quanto do setor público também? Diz também. Olha só, a gente foi ver essa história e essa resposta em mais detalhes. Preparamos uma reportagem para você, para mostrar situações de pessoas que acham que é vantajoso trabalhar no carro próprio e pessoas que dizem que ficam no prejuízo do próprio salário porque usa o carro particular e não da empresa ou do setor público. Olha só a reportagem que a gente preparou. Ítalo trabalha com o carro o dia inteiro. Ele é supervisor operacional de uma empresa que presta serviço para uma operadora de telefonia e, além da função, dirige o carro que é o dele mesmo. Ítalo agregou o veículo à empresa e recebe um auxílio financeiro por isso, além do custo do combustível. A empresa paga um valor X pelo aluguel, que seria, o agregamento do veículo, e nesse valor está incluso a questão da manutenção, que a gente tem que dar. Em quanto é em torno esse agregamento? Ele gira em torno de 800 até R$500, em média. Mais o valor do combustível também, que depende da qual a rota cada colaborador faz. Para Ítalo, ter o próprio carro agregado à empresa que trabalha é só vantagem. Além da comodidade, ele nos disse que foi com esse contrato que conseguiu trocar de carro e manter o financiamento do veículo. Você consegue, com o seu dinheiro, dar a entrada do carro e conseguir assumir as parcelas, sem ficar preocupado se vai ter o dinheiro no final do mês para pagar, porque como a empresa entra com um agregamento que muitas vezes dá até o valor igual ao da parcela do veículo, você praticamente não paga o veículo. Quem paga o veículo é a própria empresa. Já para Joselito, trabalhar com o próprio carro não representa muita vantagem. Ele é oficial de justiça em Santa Rita e até recebe uma ajuda de custo pelo uso do veículo. Mas o valor, segundo o profissional, está longe de ser o suficiente para manter o carro no dia a dia do trabalho. Ele conta que já chegou a percorrer 130 quilômetros em um só dia trabalhando. Nós recebemos uma indenização de transporte de pouco mais de R$800, que a rigor, pelo que prevê a Lei de Custas e Emolumentos do Estado da Paraíba, isso é suficiente para cumprir apenas 19 mandados. Esse valor seria suficiente para cumprir apenas 19 mandados. No entanto, nós cumprimos uma média mensal em torno de 150 mandados. O correto seria isso, que o Estado, o Poder Judiciário, fornecesse transporte para que o oficial de justiça pudesse realizar a diligência, e não eu ter que tirar do meu salário para pagar, para cumprir a missão estatal. A gente procurou o Tribunal de Justiça sobre essas reclamações. O TJ negou que o valor de R$900 repassado aos oficiais seja insuficiente. Diz também que esse montante foi combinado com o próprio sindicato da categoria e que poderá ser reajustado numa nova rodada de negociação. O Tribunal de Justiça da Paraíba explicou também que está em dia com o pagamento e alegou que esse valor é referente apenas aos processos dos serviços de defensoria pública. Ainda de acordo com o tribunal, os oficiais também são remunerados à parte em cada processo que não é serviço gratuito da Defensoria. Bom, Paulo, de toda forma, o que diz a lei sobre esses profissionais aí? Primeiro, vamos falar da empresa privada. A CLT é bastante clara. O empregador não pode transferir os custos e riscos para o trabalhador. Certo. Ele tem que arcar. Por exemplo, a empresa que aquele rapaz de telefonia trabalha, ela está agindo corretamente. Pronto. Muitas outras não, porque não é o trabalhador se deslocar no seu veículo para o trabalho, é utilizar o veículo no trabalho. Certo, a empresa tem que arcar com os riscos, com os custos, depreciação do veículo, vai ser responsável se houver um furto ou um roubo do veículo do trabalhador, responde por tudo. Qual é o conselho que eu dou? Num dissídio coletivo, coloca uma cláusula. Se o empregado vai utilizar o seu veículo próprio no exercício de sua profissão, em benefício da empresa, a empresa vai ter que pagar uma ajuda de custo. Isso acontece muito com corretores de imóveis, com representantes comerciais que vão, às vezes, em vários estabelecimentos anunciar o produto. Isso é muito comum e muitas vezes esses profissionais estão desamparados, Paulo. Pronto, exatamente. Agora, no serviço público, aí foi bom, a reportagem foi de oficial de justiça. O valor que o oficial de justiça estadual recebe é totalmente diferente do valor do oficial de justiça do Serviço Público Federal. Os oficiais de justiça da Justiça Federal do Tribunal Regional do Trabalho. Certo. O valor é bem superior. Agora, os oficiais de justiça da Justiça Federal, que seria do Trabalho e da Justiça Federal, não recebe, como o presidente do tribunal disse, uma taxa. Porque se eu entro com uma ação particular
na Justiça Estadual, eu vou pagar uma taxa para o oficial de justiça cumprir uma diligência. Eu que pago a parte, se o processo for um processo particular e não da Defensoria Pública. Então, o oficial de justiça também recebe isso. Então, tem que haver... Agora, realmente, o valor que o oficial de justiça está recebendo é bem inferior do que deveria ser. Isso é uma verdade. É a diferença dos poderes grande, né? Porque ele está utilizando o veículo próprio para exercer uma... O oficial de justiça tem que usar o seu veículo. Ele não pode estar fazendo diligência de ônibus, de trem. Ele não pode. Não tem condição. E o seu veículo, o seu bem está sendo depreciado. E o poder público não está arcando com essa despesa. Não está arcando assim, de uma forma justa e correta. Muito bem. Fernando, está aí respondida a sua pergunta de hoje. Sempre que tem uma pergunta assim, mais polêmica, ou que é mais difícil de compreender, a gente faz uma reportagem para ampliar aqui a resposta.